Você sabe o que é moeda digital? Quer saber como, quanto e onde investir o seu dinheiro e ainda aprender sobre o mercado financeiro do futuro? Então você não pode perder esta edição. Está incrível! Não sai daí, aperta o play! Ficaram curiosos, né, para saber como investir o seu dinheiro? Então, olha aqui, esse programa vai ser uma verdadeira consultoria. Estou aqui com jovens empreendedores e grandes empreendedores do mercado financeiro, são especialistas em criptoativos e são sócios da Falcon Crypto, né? Uma research de criptoativos e macroeconomia. Macroeconomia, já viu, né? O nível está altíssimo, vocês vão aprender muito, tenho certeza que eu também vou aprender bastante. Obrigada, viu, meninos, por estarem aqui em mais uma edição do programa Negócios no Digital. Estou aqui, ó, Daniel Vilela e Lucas Tourinho. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pronto. Eu quero saber um pouco mais, tenho certeza que nossos seguidores também querem saber um pouco mais sobre a história e a carreira profissional de vocês no mercado financeiro. Eu comecei a estudar o mercado financeiro tem uns 3 anos. Só que eu comecei no mercado tradicional. Só que infelizmente no Covid eu tive um problema com questão de investimento na B3. Teve o crash do Covid e eu não fui bem, não performei bem. Tive problema e parei de investir no mercado tradicional. E comecei a estudar criptoeconomia, Bitcoin de forma séria. E foi nesse momento que eu percebi o futuro que estava empregado no Bitcoin. E eu resolvi dedicar todo o meu tempo à criptoeconomia. Nossa. E aí, e você? Bom, eu comecei, tem mais tempo, quando eu entrei no banco. E eu fiz alguns treinamentos intranet lá nos anos de 2008. Então eu já passei por um crash. E nesse crash do Covid, por eu estar mais tempo no mercado, eu enxerguei como uma oportunidade. Uhum. Então vamos lá, 12, 13 anos mais ou menos. Inclusive já trabalhei em corretora de valores como assessor. E resolvi me especializar em criptoativos de uns 2 anos atrás para cá. Então realmente são anos de experiência. E eles são desde super o inteligentes. Subprime aí o menino tá Desde o Subprime. Além desde de a queda do inteligentes. Lehman Brothers ele tá no jogo aí. Tá vendo? Tem muito tempo. São jovens assim, mas são, né, bem experientes e especialistas e eles dão cursos. A gente vai falar sobre bastante aqui assunto com eles. São super inteligentes, super estudiosos, porque para atuar nessa área tem que ter muito estudo, né? Eu costumo falar que para você enxergar o cenário micro, você precisa entender o macro, porque é onde o fluxo do dinheiro está, né? O follow the money, siga o dinheiro. Sim. Então, e o show me the money também, né? Me mostre, a gente quer saber tudo. Não adianta você só estudar a bolsa de valores, ações brasileiras. Tem que entender um pouco do macro. Com certeza. China, Estados Unidos. A própria criptoeconomia, ela está empregada como commodity. E o preço de uma commodity pode oscilar dependendo do cenário macro. Então, você tem que estar antenado no cenário macro para poder meio que prever ou se proteger de algum tipo de oscilação na cripto. Porque passamos pela fase de monetização. Estamos vivendo desde o ano de 2009 o desenvolvimento da Network Value do Bitcoin, que é o que? A adoção do Bitcoin como reserva de valor. E até o momento que as pessoas realmente adotarem o Bitcoin e as oscilações diminuírem, realmente vai ser uma reserva de valor. Mas enquanto isso não acontece, o Bitcoin vai estar suscetível a passar por oscilações abruptas. Entendi. Então, pessoal, quer falar alguma coisa? Não. Mais não, né? Então, gente, ó, vamos começar já a pergunta de número 1, que vale R$1 milhão. De reais eu quero de Bitcoin, viu? Então olha só, 1 milhão de Bitcoins. É mais fácil para receber. Tá vendo? Fica a dica. Então, qual a importância da educação financeira? Pode ser empreendedor, quem não é empreendedor, então qual é a importância? Bom, vamos lá. Eu costumo falar que a educação financeira é uma matéria que o brasileiro não leva muito a sério. Ele passa 5 anos numa faculdade estudando sobre determinado assunto, mas ele não tem 1 mês, 2 meses para ler livros, tomar um curso de como entender, como aprender a mexer no dinheiro.
Então, a educação financeira seria assim uma das matérias mais importantes que eu considero, porque todo mundo quer dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, mas nem todo mundo estuda o dinheiro, de fato. E tem aquela célebre frase, né? Dinheiro na mão é vendaval. Pode cair um dinheirão na sua mão do nada ou através de um negócio que dê muito certo, e se você não tiver o mínimo de educação, você gasta tudo. Exato. E vai tudo embora assim, você nem vê. E vocês direcionam, né? Ao longo do nosso bate-papo, eles vão contar as mentorias, os cursos que eles oferecem, e eles ensinam, eles direcionam. E eu vou fazer, inclusive. Quero fazer. A educação financeira, ela deve ser empregada na vida de uma pessoa desde o seu colegial. Porque países desenvolvidos levam a sério a economia desde o colégio. Só que, infelizmente, o Brasil era antigamente um país rentista, um país que valia a pena você pôr o seu dinheiro no banco e receber apenas os juros do banco. E talvez essa prática fez com que as pessoas não quisessem saber qual é o custo do dinheiro, realmente como performar o dinheiro de maneira privada, de maneira com a responsabilidade maior sobre aquela ação. E esse quesito fez com que os brasileiros, um dos quesitos, não o único, fez com que os brasileiros talvez não se importassem tanto com a aplicação da economia no seu dia a dia. Você realmente ter uma educação financeira, porque isso é a base para qualquer outro tipo de ação, seja você ganhar dinheiro com produto financeiro, seja você se controlar, você realmente poder se planejar, ter uma escalabilidade na sua vida. Sim. Tudo você precisa o quê? De dinheiro. Então, é imprescindível tanto a questão dos seus direitos quanto a questão da economia. Você ter isso como base, como realmente uma matéria de estudo. Porque é importante, né? É importante ter uma renda. E aí, por falar nisso... E aí, nesse caso, a educação financeira meio que vai mostrar a pessoa, ela vai deixar de trabalhar por dinheiro e vai fazer o dinheiro trabalhar por ela. Perfeito. Então, é uma bola de neve. Você começa poupando, começa alocando em ativos menos de risco, depois já tem um apetite maior por risco, já coloca uma porcentagem ali da renda, e aí é a bola de neve, não tem jeito. E qual é a diferença da renda fixa para a variável? Você está falando aí de renda, de risco? Bom, a renda fixa praticamente ele diz quanto que você vai ter no final daquele contrato, se você fizer com o banco, através de CDB, ou então você pode fazer um contrato com o governo, comprando tesouro direto, ou até mesmo comprando câmbio, com letra de câmbio. E ao final do contrato você tem um tempo e você vai ter a porcentagem de rendimento sobre aquele valor aportado. E a renda variável não, o nome já diz, é variável. A renda variável tem um preço de tela, onde é a cotação diária, o mercado está aberto, pessoas comprando, vendendo, e aí a renda variável vem justamente por isso. Você não sabe quanto você vai ter no final do mês ou no final do ano, porque é variável. Por ciclos. Exato. Importante entender aí os ciclos do mercado. E vocês indicam para os seus mentorados qual a melhor fixação variável? Primeiro, você me fez uma pergunta que para eu poder responder, você tem que me responder outra pergunta. Qual é o seu perfil? Qual é o retorno que você quer ter sobre o investimento que você está aplicando? E antes disso, qual é o valor que aquele dinheiro tem para você? Depois de você responder essas três perguntas, eu posso estar lhe respondendo. Porque não existe investimento melhor ou pior. A renda fixa sempre vai prevalecer no Brasil e a variável é aquela renda que lhe dá oportunidades para você maximizar o seu patrimônio. Mas você não pode achar que você vai mudar de vida em renda variável e achar que vai enricar em renda fixa. Nenhum nem outro. Você tem que saber se equalizar, se conhecer e diversificar a seu favor. Até porque tem os perfis, né? Tem o perfil mais conservador, tem o mais agressivo, o arrojado. No geral, os seus clientes têm qual perfil? Agressivo. Agressivo. Primeiro porque não tem como um investidor ser conservador e investir em cripto. Pelo fato de que a cripto se encontra em uma época de monetização e se encontra em desenvolvimento de network value. E esses dois quesitos fazem os preços oscilarem, porque é capital novo que está entrando
em um supply, que é uma quantidade de moedas pré-definidas e escassa, que não vai ter alteração. Então, se a oferta é fixa e a demanda aumenta, e a demanda é igual a dinheiro, a demanda aumentando é igual a dinheiro entrando, logicamente que o preço vai ter oscilações abruptas. O Bitcoin em 2009 valia 0. Hoje já chegou a um pico de 62 mil dólares. Isso dá o que? 6 milhões de valorização? E o que a gente indica é a diversificação, né? No portfólio, na carteira do cliente, do nosso aluno, a gente vai fazer a consultoria mostrando bem a diversificação. Ele precisa ter um dinheiro em renda fixa, de repente uma parte com um rendimento, um investimento de liquidez rápida, se ele precisar daquele dinheiro, e precisa ter aquela parte sim agressiva ao risco, porque é ali que está os ovos de ouro. Exato. Se der um boom, ele pode ganhar muito dinheiro, se não, ele perde um pouco, não tem problema, mas o ciclo do mercado vai voltar e provavelmente a carteira vai voltar a performar. Mas ele precisa ter ali uma porcentagem da carteira alocada em algum tipo de ativo de risco. E aí todo dia vocês vão monitorando, acompanhando e tem contato direto, né, com cada cliente. Com certeza, nossos clientes nós temos contato direto, nós temos até um grupo no Telegram que passamos nossa opinião pessoal, nossas análises, nossa visão sobre aquele momento mercadológico. Só que não pensamos sozinhos, vocês têm também que tomar a decisão. E isso você toma adquirindo conhecimento, porque não adianta você querer se aventurar em algo que oscila muito sem você buscar conhecimento, que é o quesito da educação financeira. Eu vou deixar aqui a lista com as dicas de youtubers e eu vou aproveitar antes de encerrar esse bloco sigam a gente, Negócios no Digital, no Instagram, no YouTube também, Negócios no Digital, by Gabi Costa. E Dani, diga aí também. Lucas Tourinho. Pode acompanhar os stories lá, viu? Só informação boa. Tem, eles postam bastante. Então até mais, gente.